Dólar e Bovespa terminam o dia em alta. Governo prevê plano nacional para evitar fungo em bananais. E o clima prejudica as culturas de inverno no Rio Grande do Sul. O Mercado do Campo desta quinta-feira, 27 de julho, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dia foi marcado por mais uma fase da Operação Lava Jato, que levou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil para a prisão. Ademir Bendini foi preso temporariamente pela Polícia Federal, ainda na parte da manhã, pela chamada Operação Cobra, que apura práticas de corrupção e lavagem de dinheiro. E o fato mexeu com o mercado financeiro. O dólar saiu na manhã de hoje partindo dos R$ 3,14 mais 40 e se manteve em alta durante todo o dia. Vamos ver como que encerrou a moeda americana nesta quinta-feira diante dessas notícias. Dólar comercial, portanto, em alta de 0,38%, fechando em R$ 3,15 mais 60. Começou a 13,14, portanto, e passou para os R$ 3,15 mais 60. O índice Bovespa, que mede as ações das principais empresas brasileiras aqui na B3, também teve uma alta no dia de hoje, que foi de 0,41%, fechando em 65.277 pontos, impulsionado principalmente pelas ações do Bradesco e também da Vale. E a Embrapa é o principal cartão de visitas no Brasil. É o que diz o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que participou da posse da nova diretoria executiva da Embrapa. Acompanhe na reportagem. 3 novos diretores executivos foram empossados em cerimônia no auditório do Ministério da Agricultura. Participaram funcionários da empresa, secretários, pesquisadores, políticos e representantes de entidades de classe. O ministro Blairo Maggi, ao se referir aos avanços da pesquisa brasileira, disse que o atual momento é difícil por causa da falta de recursos, mas que prevê um futuro melhor para a Embrapa. Eu, como agricultor, eu como ministro, não desejo que nem o agricultor, nem o país fique subordinado a uma única tecnologia ou a meia dúzia de empresas simplesmente. O Brasil precisa reagir e precisa fazer o seu papel nessa área. É muito difícil nesse momento, concordo, nós não temos orçamento para isso, mas temos tempo para nos planejar e no futuro ter novamente essa competitividade. O presidente da empresa lembrou que o destaque da Embrapa nas pesquisas de ponta é o resultado de 3 décadas de muito trabalho e parcerias estratégicas. A Embrapa tem muita coisa acontecendo no momento. Eu considero que nesse momento a Embrapa está ajudando o Brasil a desenvolver o que eu entendo vai ser o próximo padrão de desenvolvimento da agricultura no futuro. A tendência da agricultura no futuro é de ser uma agricultura mais sistêmica, mais integrada. A Embrapa vem trabalhando há 30 anos nesse modelo de agricultura integrada, com integração de lavoura, com pecuária, com floresta, uma agricultura de baixo carbono, de baixo impacto, de baixo custo em termos de recurso natural, que vai empoderar os nossos produtores a competirem mais, a entregar mais valor para a sociedade. Então nós estamos muito satisfeitos, é um momento difícil para o país, estamos vivendo um momento de crise, mas os momentos de crise podem também ser momentos de oportunidade. A mudança gerencial, ela traz uma vibração nova para levar a empresa para um outro patamar, né, para ajudar os nossos produtores a avançarem com rentabilidade, incorporando conhecimento e tecnologia. Odacil Canepa, para o SBA. Ainda sobre a posse da nova diretoria da Embrapa, a analista Lúcia Gatto assumiu a diretoria executiva de Administração e Finanças, o pesquisador Celso Luiz Moretti, a diretoria executiva de Pesquisa e Desenvolvimento e o pesquisador Kleber Oliveira Soares, a diretoria executiva de Transferência de Tecnologia. Esses foram então os novos nomes da diretoria executiva da Embrapa. Ao derrubar a liminar que previa a suspensão do aumento da alíquota do PIS e COFINS sobre o preço dos combustíveis, o governo federal justificou a decisão, alegando que essa suspensão, que partiu da 20ª Vara
de Brasília, Vara Federal de Brasília, acarretaria em uma perda diária de 78 milhões de reais, trazendo consequências negativas para o funcionamento da máquina pública. A elevação das alíquotas nos tributos do PIS e COFINS foi anunciada há uma semana, na quinta-feira da semana passada, portanto, por meio de um decreto, prevendo uma injeção de 10 milhões de reais nas contas dos cofres públicos, o que seria, segundo o governo federal, imprescindível para o cumprimento da meta fiscal do déficit até o fim do ano. E o ministro Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, já comunicou que, se o aumento do imposto for cortado, o governo buscará outros impostos para compensar essa perda. Dito isso, vamos ver como que ficaram os preços do etanol para o último levantamento do CPEA. A gente acompanhou na semana passada que assim que o governo anunciou o aumento da alíquota do PIS e COFINS, ele teve uma alta significativa, tanto na quinta e depois na sexta-feira, mais significativa ainda. E nos últimos 2 dias, então, o etanol hidratado diário teve quedas que partiram aí de um ajuste técnico depois dessa alta significativa. De terça para quarta-feira, então, que foi o último levantamento do CPEA, como a gente acompanha aqui, teve uma queda de 0,07%, o indicador diário do etanol hidratado, que usa o posto de Paulínia, aqui no interior de São Paulo, como referência. O valor, portanto, é de R$ 1.426 por metro cúbico no etanol hidratado diário, segundo o levantamento do CPEA. Porém, a valorização do mês, desse mês de julho, ela ainda fica acima dos 6%, mesmo com esses ajustes técnicos, ela fica em 6,34%. Bom, olhando então aqui depois dos indicadores do etanol diário hidratado, vamos continuar falando ainda nesse assunto. A Petrobras anunciou um novo aumento na gasolina nas refinarias para hoje, é isso mesmo. A estatal já havia elevado ontem o valor da gasolina em 1,9% e anunciou um outro aumento de 0,6% para esta quinta-feira. Esses aumentos sinalizam maior interesse das usinas em produzir etanol e, consequentemente, uma redução na oferta de açúcar brasileiro. O CPEA apurou. Vamos ver aqui, então, como que ficou o açúcar brasileiro, portanto. De acordo com o levantamento de ontem do CPEA, último levantamento, última atualização, olhando então para a saca de 50 quilos e usando como referência Santos. Açúcar CPEA R$ 59,45. O CPEA apurou, portanto, que o preço do açúcar teve uma queda de 0,45%. Aqui a gente se refere ao açúcar cristal, hein? No acumulado do mês, a baixa chega perto dos 6%. Lembrando, então, que o indicador de açúcar cristal do CPEA aponta para um preço médio de R$ 59,45 a saca. Isso de acordo com o último levantamento. Já o açúcar no mercado futuro, Bolsa de Nova York, olhando para os últimos negócios, contratos para o mês de outubro, negociados a 14 centavos de libra-peso, uma alta, portanto, de 1,40%. Contratos para janeiro do ano que vem a 15 centavos por libra-peso ou 15 centos por libra-peso, uma variação, portanto, positiva de 0,86%. E contratos negociados para março do ano que vem a 15 centavos acima de 15 centavos por libra-peso, uma alta de 0,86%. De Nova York, vamos para o próximo indicador do açúcar na Bolsa Futura de Londres. Últimos negócios, aqui a gente consegue observar uma variação também positiva em todos os contratos, os principais contratos negociados lá em Londres. Contratos para outubro, portanto, $393 a tonelada, uma alta de quase 1%. Contratos para dezembro, $398 por tonelada, alta de 1,24%. Contratos para março do ano que vem a $406 a tonelada, 1,02% de valorização. E contratos para maio do ano que vem a R$ 411,70 ou 70 centos a tonelada, também uma alta de 1,08%. Mas aqui nos contratos de maio a gente consegue ver que as cotações máximas, aqui foi o preço dos últimos negócios, né? A cotação máxima do dia passou dos $415 a tonelada, portanto. O Mercado do Campo faz o primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do café no dia de hoje.
O Mercado do Campo está de volta e nesta quinta-feira o café seguiu buscando uma valorização nas principais bolsas mundiais, conforme já vinha fazendo ontem, como nós mostramos aqui no Mercado do Campo. E a gente começa mostrando então o café robusta na Bolsa Futura de Londres. De acordo com os últimos negócios, contratos para o mês de julho, negociados a 2.159 dólares por tonelada, uma leve queda de 0,04%. Contratos negociados para o mês de setembro, negociados, portanto, a 2.141 dólares por tonelada. Isso mesmo, uma queda de 0,09%. Contratos para novembro, 2.125 dólares por tonelada, uma alta de 0,04%. E contratos para janeiro do ano que vem, a 2.097 dólares por tonelada, alta, portanto, de 0,14%. Já o café arábica na Bolsa Futura de Nova York, de acordo com os últimos negócios, olhando para aqueles contratos do mês de setembro, fechados então a $1,35 por libra-peso, uma alta de 0,85%. Contratos negociados para dezembro a $1,39 por libra-peso, mais uma alta de 0,83%. Contratos para março do ano que vem a $1,43 por libra-peso, uma variação também positiva de 0,81%. E contratos para maio do ano que vem, negociados a $1,45 por libra-peso, uma variação também positiva de quase 1%. E aqui no Brasil, o café BMF Bovespa negociado aqui na B3, olhando para o ajuste atual, então contratos para setembro, 162 dólares e 20 centavos a saca, uma alta de 1,09%. Contratos para dezembro, 167 dólares e 50 centavos a saca, variação positiva de quase 1%. Contratos para setembro do ano que vem, de acordo com o ajuste atual, 173 dólares e 85 centavos a saca, uma alta de 0,87%. E contratos para setembro de 2019 a 183 dólares e 55 centavos a saca, alta, portanto, de 0,77%. O café buscando, então, uma recuperação depois de algumas quedas que a gente acompanhou na semana passada. E no Rio Grande do Sul, os produtores das culturas de inverno de trigo, cevada, aveia e canola estão preocupados por causa do clima. Acompanhe na reportagem. O inverno gaúcho, que começou no dia 21 de junho, já teve um pouco de tudo. Chuva em excesso que atrasou o início do plantio, um período de pouca umidade onde o desenvolvimento das plantas foi prejudicado e, enfim, uma semana de frio intenso, com temperaturas abaixo de zero, geada em várias regiões do Rio Grande do Sul e uma paisagem bem típica do interior gaúcho. Bem, o trigo é uma planta que gosta muito de frio. Os outros cereais de inverno também, né? Aveia, cevada, centeio, azevém, né? Então são plantas que gostam de frio. Por quê? Nesse período de desenvolvimento da cultura, que é o período que a maioria das nossas lavouras estão na fase de afilhamento, 4 folhas, afilhamento pleno. Afilhos são plantas novas a partir da planta mãe. Quanto mais afilhos tem, maior a quantidade de espigas na cultura do trigo, maior a quantidade de grãos e, consequentemente, nós temos o potencial produtivo da cultura aumentado com isso. Então, o frio ele estimula o afilhamento, isso é importante. Nas próximas semanas, as culturas ainda precisam de temperaturas mais amenas e até geadas. O clima é que vai determinar o potencial produtivo dos cereais. O frio também, ele atrasa ou ele inibe, né, ou ele diminui o aparecimento de doenças. Doenças importantes do trigo como o ídio, manchas foliares, ferrugem. Quando faz frio, geadas ou um frio mais prolongado, essas doenças atrasam a sua entrada na lavoura ou muitas vezes até nem ocorre, dependendo da durabilidade do frio, da duração do frio, né? Então, assim, a cultura do trigo ou os demais cereais de inverno, o frio faz muito bem. Então ele é importante para a lavoura, para ter uma lavoura sadia, para ter uma lavoura com alto potencial produtivo. Além disso, a geada em especial, que aconteceu agora nos últimos dias, né? A geada ela funciona como um fenômeno climático, né, meteorológico, que elimina plantas de verão, como a soja. A soja ela fica presente durante o período de outono e inverno.
E ela é uma planta que, se não for eliminada da lavoura, ela serve como uma ponte verde, né, para doenças que vão ocorrer na próxima lavoura de soja semeada nessa área. Então a ferrugem é um grande exemplo. Então se a soja não for eliminada, a ferrugem pode atacar mais cedo a soja semeada então na safra seguinte, na safra 17 e 18. Então o frio, ele para a agricultura, para a lavoura, ele é muito bom, né? O problema é que daqui para frente o cenário não mostra regularidade de chuva e frio, o que pode prejudicar o crescimento das plantas. Se as dificuldades de mercado influenciaram negativamente a tomada de decisão lá no início do plantio, agora são as adversidades climáticas que poderão dar sua parcela de contribuição para uma colheita menos farta e com produtividade inferior à safra passada. O produtor rural pode administrar e planejar todas as etapas do processo de produção de grãos. Só não consegue controlar o clima. E ele é decisivo para o desenvolvimento de qualquer cultura. Cevada também já foi plantada ali em maio e deu uma chuva forte em cima. Agora está ali, faz um mês que não chove mais, que não choveu ainda, né? E está doente, a produção tudo doente. E acho que vai ser outro ano negativo de inverno, pelo que está se vendo ali, né? E para saber se o tempo ele é animador ou não para os produtores lá do Rio Grande do Sul, nós chamamos Juliana Rezende dos estúdios da Somar. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Bom, após períodos de tempo mais seco no sul do país, em que isso tem prejudicado as lavouras de inverno, principalmente o trigo, agora as pancadas de chuva devem voltar a ocorrer na região sul. Isso ocorre por conta da passagem de uma frente fria que volta a provocar pancadas de chuva, garantindo aí a elevação dos índices de umidade do solo, que já vem declinando por conta desse tempo mais seco. Especialmente nas áreas em verde do mapa, é que a umidade do solo já vem declinando de forma mais intensa por conta dessa falta de chuvas. Os próximos 5 dias ainda serão de tempo mais seco na maior parte da região sul. Apenas volta a chover no extremo sul do Rio Grande do Sul até o dia 1º de agosto. Durante o segundo período é que essas chuvas tendem a se espalhar pelos 3 estados da região sul, provocando aí pancadas de chuva bastante expressivas. Os acumulados podem alcançar até 15 milímetros nos 3 estados da região sul. E durante o terceiro período, essas chuvas devem seguir frequentes e ainda concentradas no sul do país. Os acumulados ainda devem seguir persistentes em torno de 5 até 15 milímetros. Então, durante as próximas semanas, as chuvas voltam a ocorrer na região sul, garantindo a elevação da umidade do solo e beneficiando o desenvolvimento das culturas de inverno, como o trigo, a canola e a cevada. Volto com você no estúdio. Tá certo, Juliana. E o Conselho Internacional de Grãos reduziu a perspectiva para a safra de grãos 2017-2018. A redução foi de 11 milhões de toneladas ante a previsão anterior, passando então para 2 bilhões e 338 milhões de toneladas. Essa revisão é um reflexo principalmente das previsões climáticas que afetam os Estados Unidos. Para a safra 2016-2017, o IGC elevou levemente a projeção para a produção global agrícola para 2 bilhões 126 milhões de toneladas. Esse volume representa um incremento de 5,7% ante a previsão anterior. Esse ligeiro aumento se reflete principalmente pela produção de milho e de soja do Brasil e da Argentina. E enquanto o IGC alterou as projeções, a soja em Chicago fechou em alta nesta quinta-feira, justamente por causa do tempo no meio oeste dos Estados Unidos, que foi o que alterou essa perspectiva aí na safra, como a gente viu. Nas últimas 48 horas, choveu muito a menos do que era esperado para esse período. E o clima seco deve continuar castigando as lavouras por lá. Já em outras áreas, as chuvas dos dias anteriores acabaram deixando o solo úmido demais. Dito isso, então, vamos ver como que encerrou o dia para a soja em Chicago. Mercado futuro, portanto, para a soja na Bolsa de Chicago. Últimos negócios, aqueles contratos para agosto desse ano, a $9,94 por bushel, uma alta de 0,42%.
Contratos para setembro voltando ao patamar dos 10 dólares por bushel, com uma variação positiva de 0,47%. Últimos negócios para os contratos de novembro, fechados em 10 dólares e 7 centavos por bushel, uma variação positiva de mais de 0,5%. E contratos para janeiro do ano que vem, a 10 dólares e 16 centavos por bushel, uma alta de 0,57%. De Chicago, vamos então para a B3, soja futura aqui na soja futura BMF, temos somente os contratos negociados para o mês de novembro. Negociados então de acordo com o ajuste atual, a 22 dólares e 21 centavos a saca, uma variação, portanto, positiva de 0,73%. Passa de 55% para 70% a avaliação de ruim ou péssima ao governo Temer. É isso mesmo. A avaliação positiva ao governo PMDBista caiu de 10% para 5% em julho, diante da comparação com o mês de julho. É simplesmente a pior da história. Esse índice tão baixo de aprovação tinha sido visto pela última vez durante o governo Sarney, em 1986, quando então o presidente recebeu 7% de aprovação. A pesquisa do Ibope também mostra piora em todos os indicadores de popularidade do governo Temer. Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações dos estúdios da B3. O Mercado do Campo está de volta trazendo mais informações para você. E os produtores de milho comemoram o avanço da colheita do milho segunda safra no município de Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. Confira na reportagem. A Fazenda Estrela, localizada a 140 quilômetros de Campo Grande, avança na colheita e também em produtividade. Nesta safra, o agricultor comemora os bons números. A média obtida por aqui é histórica. Está em torno de 130 sacas por hectare. O clima excelente contribuiu para a conta de adição. Nós estamos com 40% da área já colhida, atingindo essa média de 138 sacos. É a melhor média nos 40 anos de Fazenda Estrela, que estamos aqui no Mato Grosso do Sul. Como dizer, é um sonho. Eu sei que para frente, conforme entra o plantio final de fevereiro e março, as médias tendem a cair. Então daqui para frente eu não vou continuar com esse número que estou, né? As últimas áreas a geada prejudicou um pouco, então vai ter uma queda muito boa, mas acredito que será o melhor ano da fazenda mesmo assim. Na contramão da produtividade, o preço pago pelo grão. Até o momento, o agricultor comercializou 20% da safra. Nós comercializamos 20% do milho em novembro do ano passado a R$ 26,00, um excelente preço, dando uma boa margem de lucro para a propriedade. Hoje o preço na região está R$ 15,00, um pagamento para 30 dias, é um preço muito ruim que não rentabiliza, né? Você vai, mesmo fechando em altas produtividades, você ainda vai amargar prejuízo com esses R$ 15,00. Desta vez, além dos baixos preços, o agricultor enfrenta o ataque de outros vilões. Nós estamos com concorrência muito forte de lagartas, de percevejo, de barriga verde, praticamente com aplicações semanais, né? Tentamos fazer o MIP, que é o manejo integrado de pragas, e as tecnologias do BT não estão funcionando. Tem uma ou duas tecnologias que funcionam, as outras já não suprimem mais a praga. Então está ficando bastante difícil o controle de pragas na agricultura. E a Companhia Nacional de Abastecimento vende 100% da oferta de milho no primeiro lote no leilão de Pepro. A notícia foi divulgada no início da tarde de hoje. E em Chicago, o milho terminou em alta nesta quinta-feira, movimentado principalmente, como a gente já mostrou na soja, pelo tempo seco nos Estados Unidos. É o que vem movimentando o mercado lá em Chicago, tanto para a soja quanto para o milho. Olhando então aqui para os contratos de setembro, últimos negócios a 3 dólares e 74 centavos por bushel, uma alta de 0,20% nos contratos futuros. Contratos futuros para dezembro a 3 dólares e 87 centavos por bushel,
uma alta de 0,19%. Observando então que a cotação máxima foi de $3,90 por bushel e ficou então, de acordo com os últimos negócios, em $3,87 por bushel. Já os contratos para março chegaram perto dos $4 por bushel, com uma variação positiva de 0,12%. E aqui no Brasil, o milho BMF, de acordo com o ajuste atual, contratos futuros para setembro a R$ 25,93 a saca, uma queda de 0,27%. Contratos para novembro, R$ 27,90 a saca, uma outra queda, dessa vez de 0,36%. Contratos para janeiro do ano que vem, negociados a R$ 28,91, foram sem negociações, uma alta de 1,05%, e contratos para março a R$ 30,05 a saca, novamente uma queda de mais de 0,5%. Mais uma vez, eu chamo Juliana Rezende, que tem as informações do tempo, direto dos estúdios da Somar. Os próximos dias ainda serão de tempo mais seco nas áreas do centro-norte do Brasil. E isso acaba mantendo um bom avanço para as atividades no campo, especialmente para aquelas lavouras que estão em fase de colheita, como é o caso do milho, segunda safra, da cana-de-açúcar e também das lavouras de café. Só que esse tempo mais seco, essa falta de chuvas, também tem garantido o declínio da umidade do solo com mais intensidade, especialmente nas áreas em vermelho. Em algumas localidades, a umidade do solo está abaixo de 10%. Ao longo dos próximos 5 dias, o predomínio ainda é de tempo seco nas áreas mais claras do mapa. Pancadas apenas no extremo norte do Brasil e também na faixa leste do Nordeste até o dia 1º de agosto. Já durante o segundo período, essas chuvas agora se espalham um pouco mais, principalmente pela costa do Sudeste. Mesmo assim, as pancadas ainda são de fraca intensidade, enquanto que no extremo norte também segue chovendo e na costa leste do Nordeste também. Agora, no interior do Brasil, a expectativa ainda é de tempo seco e sem chuva abrangente. Já no terceiro período, esse padrão de chuvas ainda deve persistir. As chuvas ainda seguem concentradas na região norte e também na costa do Nordeste e do Sudeste, enquanto que entre o centro-oeste, no interior do Nordeste e também nas áreas mais do interior da região Sudeste, a expectativa ainda é de tempo seco e com predomínio de sol. Então, durante as próximas semanas, esse tempo mais seco acaba mantendo boas condições climáticas para o andamento das atividades de colheita, especialmente do milho, da cana-de-açúcar e também das lavouras de café. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E a Embrapa e o Ministério da Agricultura preparam um plano de contingência para evitar a entrada de um fungo nos bananais brasileiros. O Plano Nacional de Contingência para o Mal do Panamá, considerado uma das piores pragas hoje para a cultura da banana, não pode ser uma ameaça aqui no Brasil. E esse plano deve ser anunciado até o fim de agosto. Lembrando que o Brasil é um dos principais produtores de banana no mundo. O repórter Odacil Canepa conversou com o chefe da divisão Prevenção e Vigilância de Controle de Pragas do Ministério da Agricultura, Ricardo Cobal. Confira a entrevista. Mal do Panamá. Este é um fungo que atinge bananais, principalmente na Ásia. Mas existe uma preocupação com esse fungo aqui no Brasil. Nós vamos conversar com Ricardo Cobal, aqui do Ministério da Agricultura, que vai nos explicar por que existe essa preocupação. Pois não, o que nós vamos tratar, o assunto está se falando da raça 4 tropical do mal do Panamá, do fungo causador do mal do Panamá. Então essa raça ainda não está presente nem no Brasil e em nenhum dos países das Américas. Então daí a preocupação do Ministério da Agricultura em criar um alerta e orientar tanto o setor produtivo quanto o público em geral sobre os riscos dessa praga. E qual o efeito desse fungo nos bananais? O que acontece com a banana? Tá. Essa raça 4 tropical do mal do Panamá, ela foi descoberta no início dos anos 1990 em Taiwan, no sul da Ásia. Se multiplicou por toda a região, então atingindo a parte da China continental, Indonésia, Filipinas, Índia, Austrália e países da região. E depois, já nos anos 2000, essa praga surgiu também nos países do Oriente Médio, Jordânia, no Líbano, e mais recentemente, em 2013, em Moçambique, ali na costa leste da África. Então, nossa preocupação é evitar, tanto de parte do Brasil quanto outros países das Américas, evitar que esse mal chegue ao continente americano, porque teria efeitos assim, bastante nocivos sobre a produção,
O fungo basicamente é um fungo do solo, ele vai entupir a parte dos vasos pelos quais a planta absorve água e nutrientes do solo e causa quebras drásticas de produção. Como é que funciona? Como é que a contaminação acontece? Tá. A contaminação se dá da seguinte forma. Pelo plantio de mudas doentes. Mudas muitas vezes não aparentam sintomas de estar doentes se elas já estiverem afetadas pela raça 4 tropical do mal do Panamá, elas vão se tornar uma nova fonte de inóculo. Outra forma de disseminação da doença é através de restos de plantas. Então, por exemplo, quando se forra caminhões, muitas vezes com folha de bananeira para transporte de frutos, é uma medida totalmente inadequada. As folhas, também os restos de plantas, são uma forma de disseminação dessa raça 4 tropical do fungo. Solo que fica aderido, por exemplo, no solado dos sapatos, em roupa, quando se vai a campo, em implementos agrícolas, é outra forma de disseminação, porque o solo carrega os esporos do fungo, caso venha de uma região contaminada. Máquinas agrícolas, ferramentas de desbaste também usadas nos bananais, se tivessem vindo de uma região contaminada, elas podem também levar o fungo para outras regiões. E água de irrigação, onde essa raça 4 tropical, onde já tem esporos nessa água. É dessa forma, por exemplo, que se acredita que houve uma disseminação muito rápida na China da raça 4 tropical do mal do Panamá. O primeiro ponto de combate é esse lançamento do alerta fitossanitário que deve ser feito pelo Ministério da Agricultura agora no mês de agosto. Esse alerta fitossanitário é destinado tanto ao setor produtivo quanto aos técnicos ligados à área em geral, para que se tenha conhecimento como é que o fungo se dissemina, quais são os cuidados que devem existir e, em caso de qualquer suspeita, como é que se deve proceder para evitar que se possa disseminar a doença por falta de observações e cuidados que tenham que ser levados em conta. Adicionalmente, o Ministério também está preparando material para público leigo, para produtores em geral, que é a mesma forma que tem sido feito em outros países das Américas, que também são importantes produtores de banana, para tentar prevenir e evitar a chegada do fungo. Só uma informação adicional que eu gostaria de deixar, é que o risco que o Brasil corre hoje, o Brasil é o 5º produtor mundial de banana, e das variedades que nós cultivamos atualmente, então principalmente banana nanica, os diversos tipos de banana prata, banana chamada nanicão, essas bananas de cozinhar e fritar como São Tomé, banana figo, todas elas são suscetíveis à raça 4 tropical do mal do Panamá. Então, isso afetaria basicamente hoje em torno de 90% das variedades que são cultivadas no Brasil. Então, por isso a nossa preocupação. Qual é o principal sintoma, vamos dizer assim, da banana quando ela está contaminada com esse fungo? Olha, um sintoma assim, clássico, que é fácil de se notar em outros locais, é você ter folhas ainda verdes da planta de banana totalmente caídas e pendidas em volta do caule da bananeira, o que normalmente se chama, né, no jargão técnico, de saia. Então você diz que a planta, o caule da bananeira, está circundado por uma saia de folhas verdes, que normalmente a folha caída que você tem é a folha já senescente, a folha seca, que fica tombada. Folha verde, normalmente ela tem uma posição reta, também não deveria estar caída. Se qualquer pessoa notar, por exemplo, folhas verdes totalmente caídas ao redor do tronco, em torno do tronco da bananeira ainda presas à planta, é uma suspeita de que possa ser. Então, nesse caso, deve ser acionado qualquer superintendência do Ministério da Agricultura ou de um órgão estadual de agricultura para que o técnico se dirija ao local e possa coletar amostras para a gente efetuar uma verificação laboratorial se trata desse fungo ou não. Tá certo. E os produtores de banana do Nordeste relataram ao CPEA uma grande oferta de banana prata anã na região. E essa grande oferta, ela consequentemente acaba gerando aí uma queda nos preços. O pico da safra deve ocorrer entre os meses de agosto e setembro, quando é esperada uma desvalorização ainda maior no preço do produto. A prata de Bom Jesus da Serra da Lapa, por exemplo, na Bahia, foi comercializada a 90 centavos o quilo, enquanto a do Vale de São Francisco a 83 centavos o quilo, quedas de 11% e 17% respectivamente. Os preços devem permanecer, portanto, atrativos para os consumidores. E de acordo com o último levantamento do CPEA, que é um levantamento semanal feito para a banana prata anã, caixa de 20 quilos, a banana também apresentou queda.
fechando aí no preço médio de R$ 38,33 na última semana. Ela teve uma alta nas semanas anteriores e depois ela começou a cair aí devido a essa grande oferta do produto. Essa foi a consequência. Bom, o Mercado do Campo de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações direto dos estúdios da B3. Fique agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Até amanhã.